Boa noite. Boa noite. Novamente estamos aqui reunidos nessa oportunidade renovada de aprendizagem, de esclarecimento, de iluminação espiritual que recebemos através da doutrina espírita. É muito importante aproveitarmos os momentos de estudo, de leitura, de conexão do nosso pensamento com os objetivos elevados da vida. É exatamente nesses momentos que nos abrimos ao contato com os espíritos benfeitores, que recebemos um suprimento de energias, de vitalidade, de fortalecimento espiritual para enfrentarmos com equilíbrio as circunstâncias, as situações de um mundo de provas e expiação como é a Terra. Então, nós trouxemos aqui para uma breve reflexão uma citação do apóstolo, do Espírito Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 96. Objetivando introduzir o nosso tema dessa noite, a casa mental, que faz parte do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz. Então, Emmanuel nos diz, no capítulo 96, a seguinte frase: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Então vamos fazer aqui algumas reflexões em cima desse conteúdo que Emmanuel nos traz e que é muito importante para nos situarmos diante dos benefícios imensos que o conhecimento espiritual nos possibilita no entendimento da experiência humana. Porque Emmanuel diz assim: se não tivermos luz espiritual em nosso caminho, a experiência humana, a nossa encarnação, não passaria de um complicado acervo, um complicado conjunto de acontecimentos sem sentido. Emmanuel faz essa declaração pelo fato de que a existência humana, observada como sendo uma experiência física e única, ela apresenta, mais cedo ou mais tarde, um conjunto de conflitos, de injustiças, de desequilíbrios, de desastres, que, na verdade, levam a grande massa das criaturas humanas que ainda não se abriram à perspectiva do entendimento espiritual da vida a chegar a deduções como: isso é um mundo sem Deus, ou se Deus existe, criou a terra, o mundo e deixou para lá. Porque são muito frequentes as questões da experiência humana cuja causa, cujo entendimento exige uma perspectiva, uma visão que não se limite a uma existência no corpo.
É preciso, como a espiritualidade nos propõe na palavra de Emmanuel, abrir a percepção. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz no primeiro capítulo termos um ponto de vista novo, uma maneira de entender a experiência humana, aonde a existência atual que nós estamos tendo faz parte de um elo, de uma corrente de experiências múltiplas, anteriores, e que se abrem a perspectivas posteriores também. Quando fazemos isso, e nesse sentido, a revelação espírita, principalmente nessas obras que temos analisado aqui, como No Mundo Maior, essa do estudo dessa noite, é que nos mostra de uma forma evidente essa compreensão que exige o entendimento espiritual da vida. Então nós temos, principalmente num período grave em que a humanidade tem como verdadeiras pandemias permanentes, já há algum tempo, as doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, as síndromes mais diversificadas, como síndrome do pânico e outras, como sendo de um impacto avassalador na saúde de um grande percentual da humanidade. E a causa maior da intensificação dessas doenças é a ausência de perspectiva espiritual da vida. É o resultado do materialismo, do imediatismo, de tentar vivenciar a experiência humana como se fosse única e como se a satisfação dos sentidos físicos e dos instintos fosse tudo o que a criatura humana poderia almejar. É exatamente para arrancar pela raiz essa perspectiva mentirosa, ilusória, sedimentada no materialismo, que nós temos o Espiritismo. O Espiritismo, de fato, é o maior adversário do materialismo, porque ele tem a sua base doutrinária estabelecida fortemente no conteúdo espiritual, hoje em dia, cada vez mais comprovado, quer através da mediunidade, quer através das experiências de quase morte, que hoje é alvo de pesquisas científicas, quer através dos avanços na área da psicologia, nas regressões de memória, nas TVP. Então há toda uma abrangência fortalecedora das convicções que o Espiritismo nos traz e que faz com que todos nós que temos marcado esse encontro com essa doutrina consigamos superar essas avassaladoras doenças que têm acometido muita gente.
Então vamos, diante disso, compartilhar algumas observações que extraímos a partir do capítulo 3, a casa mental, do livro No Mundo Maior. Aqui eu tenho uma edição mais antiga da obra e que veio a nós em 1947, através do espírito André Luiz. Então, André Luiz começa no capítulo 4, narrando o trabalho que se dá no plano espiritual, no qual ele e um instrutor espiritual chamado Calderaro estavam empenhados em realizar. E André Luiz começa nos esclarecendo da multiplicidade de tarefas, de atividades, as quais os espíritos se veem em desempenhar na realidade do mundo espiritual. E aqui é preciso fazermos algumas observações. Nós estaremos, ao longo dessa nossa exposição, fazendo pausas no conteúdo de certas partes do capítulo para aprofundar aspectos que nos chamam mais a atenção. Então, o primeiro deles é esse. A revelação espírita deixa absolutamente certo para nós de que, se nos habilitarmos devidamente, não faltará trabalho no mundo espiritual. Isso não deveria, claro, nos causar nenhuma surpresa, porque em certa passagem evangélica, na qual Cristo curou alguém num dia de sábado, os fariseus e escribas, os religiosos da época, vieram criticar o ato de Jesus. E naquela oportunidade Jesus diz que o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também. Ora, se Deus trabalha e sempre trabalhou, o que é que os filhos de Deus esperam encontrar na realidade da vida espiritual? Aqui nós nos surpreendemos logo com as promessas ilusórias das religiões tradicionais em colocar a vida depois da morte como sendo um estado de inércia, de repouso absoluto, de descanso eterno, como se a atividade e o trabalho fossem um castigo. Sabemos que a procedência disso é aquela má interpretação da passagem do livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, aonde, após cometer certa desobediência, Adão teria sido condenado a só comer com o suor do rosto e a trabalhar como se o trabalho fosse um castigo. Hoje, mais do que nunca, tratados de psicologia, de psicoterapia, têm o trabalho como verdadeira terapia. Tem até um nome, praxiterapia.
A terapia é através do trabalho, aonde muitas pessoas, para superarem determinados distúrbios do comportamento, têm como método ideal a atividade, o trabalho físico, mental, como sendo um meio eficaz de possibilitar a recuperação da saúde. A questão toda, e nisso o Espiritismo também nos ajuda muito, são os conflitos sabotadores do equilíbrio e da saúde e que minam a maioria das pessoas devido à visão materialista da vida. Porque na visão materialista, trabalhar, entre aspas, desde que não se precisasse, seria perder tempo, já que se poderia estar se divertindo, gozando a satisfação dos sentidos, vivendo na opulência e utilizando de bens ou de posses de forma desequilibrada, profundamente egoísta e, diríamos nós, e no fim de tudo, infeliz. Então, devido a essa perspectiva de identificar a ociosidade como se ela fosse um meio de possibilitar alegria, satisfação e felicidade, julgam como decorrência que trabalhar é para seres inferiores, é para quem não tem outro modo. Mas o Espiritismo tira pela raiz essa concepção, porque mostra de forma minuciosa que os espíritos que estão bem no mundo espiritual, que estão felizes, aproveitam todo momento possível para trabalhar, para ajudar, para socorrer, para diminuir a dificuldade dos outros. Então há uma mudança profunda nisso aí. E é justamente no início desse capítulo que André nos diz isso. A multiplicidade de atividades. Mas que junto a ela, na realização, ele sentia uma alegria e um bem-estar íntimos que nunca antes houvera sentido. Então, a doutrina espírita vai nos convidando a essa modificação profunda na maneira de observar a vida e a experiência no corpo. Porque agora mesmo nós estamos em fase de esclarecimento e treinamento, para que ao retornar ao mundo espiritual, nos sintamos também gratificados em poder ajudar, em poder trabalhar com os espíritos do bem. É preciso que desde agora já estejamos nos habilitando a um treinamento. Normalmente, nas casas espíritas, desde os trabalhos mediúnicos, assistenciais, de divulgação, os trabalhos
de assistência espiritual através dos passes e outros, vão dando direcionamento preliminar para nos habilitar ao gosto pelo trabalho, cuja característica maior é voluntária. Não tem pagamento material, não tem benefícios físicos propriamente, mas que nos habilita a crescermos espiritualmente. Então, não devemos de maneira nenhuma ter a ideia de aguardar, desencarnar para estar trabalhando com os espíritos do bem. Nós já somos convidados, estimulados a fazer isso agora. E, inclusive, desenvolvendo um nível de consciência e de integração nesse trabalho que nos faça sentirmos-nos muito bem desde agora. Então, o espírita, ele não vai para o trabalho voluntário a contragosto. Ele não vai para os compromissos com a instituição espírita porque se comprometeu e tem que ir. Não. A espiritualidade nos chama a que nas mais diversas atividades em que nos envolvamos, estejamos conscientemente nelas, nos sentindo muito bem. Porque se a gente não estiver se sentindo muito bem, algo está errado. E não é na doutrina e nem é na instituição, é dentro de nós. A ponte que se estabeleceu entre o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita é para deixar bem evidenciado de que a atividade tem que ser realizada com amor, com gosto, com envolvimento. Imagine o espírita ir para um trabalho, por exemplo, de uma campanha do quilo, de cara fechada, ou magoado, ou ressentido com alguma situação. Perturba a si mesmo e ao trabalho. Mas se estiver devidamente conscientizado da oportunidade rica da atividade espiritual, fará com gosto. Era exatamente isso que André está nos dizendo ao falar sobre a atividade que iria iniciar com o caldeirado. E seria na terra, entre nós. Eles se dirigem de imediato a um grande hospital. Naquele hospital, ao dirigir-se a um enfermo em determinado setor, André vai narrando para nós o que ele percebe. Era um hospital, naquela época, de tratamento psiquiátrico. E se encontrava alguém enfermo, e junto dele, André diz a nós, a presença de uma entidade espiritual, de um espírito desencarnado, que estava tão ligado ao doente,
que haviam inúmeros fios, ele percebia como fios, do tórax até a cabeça, ligando os dois. De tal forma que André nos diz assim: certamente o pensamento de um repercutia no cérebro. O que um sentia ou se emocionava, automaticamente era transmitido para o outro. Um caso que evidencia o processo obsessivo grave era aquele que estava diante de André, que aqui também nos cabe algumas observações. Primeiro, de fato, o mundo físico e o mundo espiritual vivem em constante compartilhamento de ideias, pensamentos, sentimentos e emoções. Nós recebemos o impacto das pessoas que convivem conosco, encarnadas, e recebemos o impacto daquelas desencarnadas que convivem conosco. E para termos uma ideia exata das companhias espirituais que habitualmente temos ao longo do dia ou da noite, é significativo fazermos um autoexame dos nossos estados emocionais, dos pensamentos habituais que temos, porque eles irão assinalar de forma muito clara quais são as companhias que nos acompanham com frequência ao longo do dia e da noite. Fazem parte desse leque de companhias as procedentes da nossa experiência encarnatória atual e das experiências encarnatórias do passado. E como, segundo a espiritualidade, a encarnação melhor, com mais valores positivos, é a atual que nós estamos tendo, nós podemos deduzir que as encarnações anteriores foram meio desastrosas, meio complicadas. E na grande maioria dos casos, nós deixamos algumas pessoas descontentes conosco. E essas pessoas, algumas estão encarnadas, podem inclusive fazer parte da nossa família consanguínea. É fácil deduzir, porque boa parte de nós temos alguns parentes próximos que é difícil de engolir. E encontramos muitas vezes fora dos laços consanguíneos pessoas também complicadas conosco. Mas o mais importante aqui, que nos chama a atenção, é as companhias espirituais. E para isso, graças a Deus, o Espiritismo nos dá os instrumentos ideais para que façamos um trabalho
eficaz de saneamento, de limpeza, de aprimoramento das companhias espirituais, através do nosso esforço decidido de mudança profunda na forma de viver agora. Se de fato tivermos sido tocados no nosso íntimo pela revelação espírita, nós não iremos medir esforços para fazer essa qualificação das companhias que habitualmente temos. Esse trabalho, ele se realiza na medida em que trabalhamos diariamente a mudança dos hábitos mentais, daquilo que nos prende os interesses no dia a dia. Na medida em que nós estivermos nos esforçando para iluminarmos-nos intimamente pelo estudo, pelo aprofundamento sobre o conhecimento das leis divinas, o conhecimento da realidade espiritual da vida, se diariamente separarmos uma certa quantidade de tempo para o aprofundamento, para o trabalho de iluminação mental, espiritual, nós estaremos fazendo esse trabalho de saneamento. E depois, se fizermos o esforço da prática, aí selamos a questão. Porque no esforço da prática, nós passamos a ser elementos de indução forte para quem nos acompanha, seja encarnado ou desencarnado, não importa. Se o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz tiver essa afinidade com os ensinos do Cristo, com a revelação espírita, aí as companhias se renovam. Nós iremos começar a perceber com mais frequência intuições positivas, ideias boas, sensações agradáveis, pelo aprimoramento fluídico que vai se estabelecendo. Porque, meus irmãos, hoje é comprovado cientificamente que o pensamento, ele trabalha um tipo de energia magnética, também chamada eletromagnética, porque o pensamento, ele utiliza-se das células neuronais do nosso sistema nervoso na atividade das conexões. Então, paulatinamente, vai se estabelecendo uma áurea magnética em nós, que é o resultado dos nossos hábitos mentais
e emocionais. E se esses hábitos forem elevados, a nossa vibração se eleva. Abre-se possibilidades de conexões com os bons espíritos que antes não tínhamos. Na verdade, como já aprendemos na doutrina, os espíritos do bem sempre estão ao nosso lado e desejando muito nos ajudar. O problema é os impedimentos que nós mesmos impomos para que eles não nos ajudem. Mas, quando fica evidenciado que nós resolvemos querer a companhia e a ajuda deles, aí nós abrimos as portas para que as ajudas se efetivem de forma mais intensa, com a concordância do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade. Então é isso. André diz a nós que ali no hospital a situação era essa. Era uma questão onde dois espíritos tinham as suas mentes, os seus cérebros, físico, perispiritual, espiritual, em conexão. Mas numa conexão doentia. E é aí aonde o instrutor espiritual Calderaro vai iniciar através do trabalho magnético, através dos passes, a primeira ajuda à restauração do equilíbrio daquele espírito que estava encarnado. O interessante também nesse momento é percebermos, não poucas vezes, a atuação dos espíritos desencarnados através do passe, sem precisar de um intermediário na transmissão dos fluidos, das energias e da terapêutica eficaz que se realiza. É por isso, outra vez aqui salientamos, que quando se diz numa reunião espírita que haverá passes espirituais, passes coletivos, não significam que sejam passes menos eficazes. Porque a essência da terapia do passe é da espiritualidade. E para que ela o faça, não é imprescindível a presença de um médium passista para que o fato se dê. Quando há aqueles passes individuais, passe de cabine, e que há um médium ali, o passista que intermedia, a espiritualidade diz que aproveita a presença ali do companheiro encarnado para que seja oportunizado um trabalho em conjunto. Não é que seja essencial o elemento humano encarnado, é que a espiritualidade bondosa acha positivo aproveitar as possibilidades de alguém habilitado a aplicar o passe, de um trabalho de parceria.
É como acontece nas reuniões mediúnicas. Reunião mediúnica no centro espírita, há os médiuns encarnados que auxiliam nas comunicações, no tratamento, mas não pensemos que eles sejam indispensáveis. Não são. À noite, principalmente, muitas atividades mediúnicas se desdobram sem haver a presença de médiuns encarnados para intermediar a atividade. Antes de surgir o movimento espírita e as reuniões mediúnicas como atualmente temos, o socorro e a terapia no mundo espiritual existia plenamente. Então, esse trabalho que é feito com a participação nossa é para ir nos ajudando a sentirmos-nos mais estimulados no trabalho do bem. É esse o aspecto. Então, ali, o calderário aplica passes naquele enfermo. E aqueles passes vão servir para provocar um sono, um repouso físico, que há tempo aquele espírito não tinha. Às vezes, nós temos uma situação interessante. Quando, por determinados motivos, que muitas vezes nos escapam o entendimento, a gente pode estar em casa, num horário que habitualmente não iria dormir, e de repente vem aquele sono, aquela vontade pesada de ir dormir logo. E ali a pessoa mal encosta na cama, adormece, não sabendo que muitas vezes houve um trabalho de interferência espiritual, de provocação àquela dormência, através de magnetismo como esse que o calderário aplicou no paciente no hospital, que levou ele a adormecer. E ele, quando adormece e percebe-se desdobrado, porque essas obras de André Luiz, como essa no mundo maior, a quantidade de atividades que se dá durante o sono, quando os personagens do livro vão dormir, os espíritos encarnados, é muita. Possivelmente, quando nós adormecemos, nós estamos mais vivos em termos de percepção espiritual do que quando estamos despertos fisicamente. Despertos fisicamente, nós sofremos o impacto da limitação dos sentidos físicos. Quando nós estamos adormecidos, claro, desde que equilibrados, moralmente, espiritualmente. Porque dormir, levando para a cama os desequilíbrios emocionais e morais que se teve ao longo do dia, é a continuação do entorpecimento do espírito. A pessoa vai dormir, fisicamente o corpo está repousando e o espírito está dando prosseguimento ao nível de entorpecimento espiritual que marcou o dia.
E, na verdade, o aproveitamento é mínimo, mas, muitas vezes, principalmente com a ajuda dos espíritos benfeitores, o nosso repouso físico torna-se um campo de trabalho intenso, no qual, muitas vezes, resolvemos problemas, encontramos soluções, que quando acordamos, ao longo do dia, emerge do nosso inconsciente, a gente nem se lembra, aquilo que foi dito e tratado durante a noite. E quando menos pensamos, mas como é que eu não pensei nisso antes? Realmente, não, para ter pensado agora, muitas vezes, precisou de uma ajuda à noite, no desdobramento. A dificuldade das lembranças do desdobramento, como André deixa bem claro para nós, é a proteção do nosso cérebro. Porque nós não damos conta de duas realidades simultâneas. Quando nós encarnamos e recebemos o cérebro novo, com as células nervosas novas, estabelece-se os bloqueios e as balizas para que o passado de memória do espírito não atrapalhe as experiências atuais. E quando surgem desequilíbrios nessa área de proteção, muitas vezes é o palco para o surgimento de doenças graves tratadas na psiquiatria, como a esquizofrenia, a paranoia e outras. É o resultado da eclosão de questões do passado que o espírito não resolveu e que se chocam gravemente com a experiência atual do espírito. Habitualmente, no caso das esquizofrenias, se dá mais na adolescência, ou logo após a adolescência. Justamente a fase em que o espírito concluiu plenamente a sua reencarnação. A reencarnação é preciso vermos ela como fases. A primeira, antes mesmo de a mãe dar à luz. Deu à luz. O processo está em andamento. Primeira infância, segunda infância, adolescência. Planificou-se. E é por isso que a adolescência, não precisamos dizer que é uma das fases mais complicadas da experiência encarnatória da criatura humana. Porque é na adolescência que o espírito se percebe bem diferenciado dos pais, da sociedade em que se encontra, de valores que se chocam entre o que ele traz do passado e a realidade do presente. Mas aí, no caso, após aplicado o passe, o espírito se desdobra e o primeiro que ele vê era aquela entidade espiritual que o perseguia. E fica empavorosa. É dito a nós que, muitas vezes, por trás de pesadelos, de sonhos que a gente acorda sufocado, acorda suado, por trás
desses episódios, muitas vezes houve encontros espirituais difíceis, com entidades, com espíritos, que de algum modo fazem parte da nossa experiência encarnatória, atual ou do passado, e de uma forma muito danosa, complicada. E é por isso que há esse bloqueio para não haver acesso de lembranças. Muitas vezes a gente acorda uma carreira imensa, um boi brabo correndo atrás da pessoa, um cachorro. Quando a gente acorda, é essa a impressão. Por trás há uma simbologia. Grande parte das vezes era um espírito que, para o nosso cérebro digerir, o nosso cérebro interpreta através de um animal ao qual nós tenhamos certo medo. E aí a gente, quando acorda, a lembrança é: graças a Deus, acordei. Que carreira! Foi um problema espiritual. Então, é nesse momento que abre a percepção espiritual, aquele espírito em desdobramento, e ele tem medo. E Calderaro vai dizer uma coisa, porque André fica pensando a necessidade do esclarecimento àqueles espíritos que estavam naquela situação de ódio, de perseguição. Mas aí Calderaro diz a André, aqui nós não podemos interferir. Para interferir aqui, é preciso valores que nós não temos. Calderaro se referia ao sentimento mais aprofundado do amor. E para isso, há um espírito que no livro é chamado de Cipriana, que viria ajudá-los. Depois de alguns momentos, Cipriana ali chega para iniciar-se a terapia àqueles espíritos. Então, as observações que nós separamos para compartilhar foram essas. Claro, com o intuito de deixar o estímulo para a leitura do livro No Mundo Maior, que é uma obra muito importante na literatura espírita para todos nós conhecermos. Posteriormente, continuaremos trazendo esclarecimentos em torno desse livro, mas algo fica importante para todos nós: a necessidade que temos de trabalhar a percepção da vida do ponto de vista espiritual, em um mundo tão complicado como atualmente o estágio em que a Terra nos apresenta, e que, para nos protegermos, manter o nosso equilíbrio emocional, espiritual, o entendimento da vida, como Emmanuel diz, na perspectiva do espírito, é imprescindível. Busquemos, então, essa doutrina que, de fato, nos promove ao equilíbrio, ao êxito, ao aproveitamento melhor possível da nossa atual encarnação. Que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem e nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz.